Você foi batizado, fez a primeira comunhão, a crisma e nunca mais voltou para a igreja? É com você mesmo que eu quero falar. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Meu nome é Rodrigo Bortolato. Talvez você já me conheça aí das outras redes que eu tenho, falando de moto, música, enfim. Aqui o intuito é diferente, tá? Aqui a gente vai falar sobre a nossa fé no catolicismo e mais alguns assuntos que a gente achar pertinente, tá bom? Então, por que eu comecei dessa forma? Você já deve ter visto aí o título do vídeo, que eu quero te dar alguns motivos para que você seja um católico praticante. Esse é um sentimento que eu tenho aqui que queima já há algum tempo, né? Eu sinto muita angústia por ver algumas pessoas que são católicas, mas não praticam, e pelo que elas estão passando, né, em suas vidas, algumas dificuldades, algumas dúvidas, né? E, e a gente sabe que a resposta de muita coisa está aqui, né? Tá no catolicismo. E então, eu acho que já passou da hora de eu começar a falar, por mais que eu não me sinta preparado, eu tô aqui para tentar passar o pouco que eu sei, tá? Então, peço a intercessão do Padre Pio, São João Paulo II e Nossa Senhora, para que eu consiga falar o melhor possível da nossa fé. Amém? Então, vamos lá. Por que você deve ser católico praticante, né? Por que você vai fazer isso? Dá trabalho, né? Tem basicamente dois motivos. Um, não tem nada melhor para você fazer na sua vida. Não tem nada melhor que isso. E dois, custa muito caro não fazer, tá? Eu acredito fortemente que esses dois motivos são os principais. Dá pra gente elencar aqui milhares, mas esses dois são o céu e o inferno, né? Então a gente sabe que a partir daí a gente consegue construir o pensamento. Imagine que você está viajando por um lugar desconhecido e você pegou uma trilha, né? Você quer fazer uma trilha mata adentro, mas é um país que você nunca foi, um lugar totalmente desconhecido. O que você faz nesse caso? Se é um lugar que não pega nem GPS, imagina, nem celular, nada, você pode contratar um guia, né? Isso geralmente é o que as pessoas fazem, uma pessoa que conhece esse caminho. Essa pessoa vai te guiar, vai te levar nos lugares e vai saber dos perigos, das facilidades que tem, o caminho melhor que tem para fazer. Enfim, você vai pegar uma pessoa que conhece isso aí para te levar. E em quase tudo na vida a gente faz isso, já reparou? Você quer aprender uma nova profissão? Você estuda com as pessoas que já estudaram, que já passaram por isso, né? Você entra numa empresa nova que você não conhece direito o projeto, como é que funciona, quais são as atividades que você deve fazer, vê uma pessoa que já tem mais experiência para te mostrar, te explicar como é que faz. Tudo da nossa vida que a gente quiser, em todas as situações que a gente quiser, vai ter uma pessoa que vai poder te guiar e te levar do ponto A para o ponto B, porque ela já passou por isso. E eu te pergunto, se a gente usa isso para a nossa vida prática, quanto disso seria equivalente, se fosse fazer uma proporção, a você olhar para a sua vida total? Seria muito pouco, né? Pequenas atividades, pequenos deveres, pequenas tarefas que a gente já pede ajuda. Por que que para a sua vida em concreto, que pode durar 80 anos, e depois a vida eterna, por que que a gente às vezes não vai fazer o mesmo procedimento, né? Por que que a gente não pede o guia para nos mostrar, cara, como que eu ganho o céu? Como que eu vou para o inferno? Às vezes a gente não tira tempo para isso. A gente está tão ocupado com as coisas que a gente faz aqui, o trabalho, a correria, não dá tempo. Eu sei, a gente tem filho para buscar na escola, tem o trabalho para cumprir, tem as metas para cumprir, tem a esposa que está pedindo ajuda, tem o esposo que precisa também. Às vezes tem um familiar doente, tem uma pessoa na família que precisa de você. Enfim, são inúmeras situações que nos tomam nosso tempo, a gente sabe. E às vezes a gente acaba não tirando tempo para cuidar da nossa fé, para cuidar da nossa alma, que nós somos corpo, alma e espírito, né? A gente não é só essa matéria, né? Não sei se você sabe, mas todos nós estamos caminhando para a morte, né? Todos nós temos esse mesmo destino. Independente do que você faça aqui, você vai morrer, assim como eu. E todos nós estamos caminhando para o confronto com Deus, né? Isso aí é o que a gente vai passar quando a gente morrer. No segundo seguinte à nossa morte, a gente vai estar lá frente a frente com Deus. Aliás,
esse é o jeito mais maduro de você encarar a vida. É quando você encara a vida olhando quem é você diante de Deus, né? Às vezes a gente pensa que o máximo que eu posso amadurecer na vida é ter uma boa carreira, ter um bom emprego, uma condição financeira boa e ter uma família, né? E para por aí. Mas estou para te dizer que tem muitas camadas acima e a maior delas é essa. Quem somos nós perante a Deus? Bom, se você tem isso em mente, que você vai morrer, você vai se confrontar com Deus, você não vai cuidar disso? Você não vai viver aqui de uma forma com que vá definir o seu futuro depois na vida eterna? Você já pegou a Airbnb, né? Ou já reservou um hotel? Você imagina que você está fazendo uma reserva para sempre. Essa reserva vai ficar por toda a eternidade. Então não me parece muito inteligente a gente tratar isso com desdém, né? Como se a gente não fosse chegar lá. Até porque você pode ir atravessar a rua hoje, ser atropelado e morrer, a gente nunca sabe, né? A gente tem que estar preparado, né? Tem muitas pessoas que falam sobre o fim do mundo, né? Que ano que vai acontecer o fim do mundo. A gente tem que viver como se fosse acontecer daqui 5 minutos, como se fosse acontecer agora. Porque o teu fim pode ser antes até que o do fim do mundo, e aí o teu julgamento chega antes. Então, baseado nisso, me parece que é muito interessante. Aliás, não tem outro assunto mais interessante do que estudar a minha fé e entender como que funciona esse negócio, né? Como que eu vivo uma vida aqui que me traga uma vida melhor depois e que essa vida aqui seja uma vida digna, uma vida que esteja de acordo com o que nosso Senhor pregou, nosso Senhor Jesus Cristo. Você imagina que eu tivesse criado um jogo aqui de tabuleiro e eu conheço as regras do jogo porque foi eu que inventei. Mas você chega aqui e fala, não, Rodrigo, eu vou jogar do meu jeito aqui. Eu falo, cara, mas eu nem te passei as regras. Não, mas eu vou jogar, pode ficar tranquilo que vai dar boa. Parece ridículo, né? Porque realmente é... Como que você vai jogar o jogo que você nem sabe quais são as regras? Então, trazendo para uma perspectiva agora da eternidade, a gente está no jogo que foi o nosso Deus que criou. Deus criou esse tabuleiro, esse jogo. Ele é o dono do jogo, né? Ele vai ganhar de qualquer jeito. Às vezes as pessoas pensam que o mal está disputando forças com Deus. Como diz o professor Diego Reis, o mal é só uma formiguinha, né? Num tabuleiro que é todo de Deus, né? O mal é uma rachadurazinha na história que nunca vai ganhar de Deus, porque Deus é o dono do jogo. Ele pega o mal e transforma em algo bom, né? Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não contemple isso na nossa vida, todo o mal que já veio para o mundo um dia vai se transformar em algo bom, porque é isso que Deus faz, né? Deus não está aqui dentro do tempo como nós, ele está na eternidade, né? A eternidade, com um relance de olho, Deus vê toda a história do planeta, porque ele está fora do tempo, ele criou o tempo. Então você imagina que Deus tira de todos os aspectos, de todas as tragédias, de toda a tristeza, lá na frente ele vai tirar algo bom. Como Jesus falou, quando perguntavam a ele quem tinha pecado, se eram os pais daquela pessoa que tinha deficiência, ele falou, não, tem coisas que não é nem pecado da pessoa, nem dos pais, mas sim para a glória de Deus, né? As pessoas falam, por que nasce criança doente, né? Por que tem criança com câncer? Por que tem guerras, né? Tem muitas perguntas desse tipo aí que eu vejo as pessoas se fazendo. A gente nunca vai entender completamente os mistérios de Deus, porque a nossa inteligência também é limitada. A gente não tem uma capacidade, nossas faculdades não conseguem abarcar toda a realidade do mundo. Isso já é um pouco de filosofia, mas existe verdade, existe realidade. E nem sempre a gente consegue enxergar isso aí. Quanto mais a gente conseguir enxergar essas verdades, essas realidades, mais inteligentes nós somos. Quem criou a realidade? Foi o próprio Deus, né? Deus, ele pensa, a coisa cria. Deus pensa, a vaca, aparece a vaca na hora, não é igual nós. Falei agora para você imaginou a vaca lá na tua mente, né? Você criou ela, só que só na sua mente.
Deus, ele pensa, a coisa cria. Inclusive, ele está aqui me sustentando agora. Se ele parasse de pensar em mim por um segundo, eu sumiria. Se ele parasse de pensar nesse mundo aqui por um segundo, todos nós sumiríamos. Então a gente só está aqui porque Deus nos sustenta. Ele que deixa a gente estar vivo aqui, que é uma grande graça. A gente não merece, mas está aqui graças a Ele. Você já viajou para um lugar que você se sentiu um peixe fora d'água? Ou até num lugar na cidade sua, mas você teve num ambiente ruim, um ambiente que não era o seu, que você se sentiu incomodado? Sempre que você estiver num ambiente como esse, você fizer uma oração, você vai se sentir em casa. Você às vezes pega o teu celular, olha alguma coisa que te remeta à proximidade com Deus, né? Você ser conhecido por Deus te dá uma sensação muito boa, por mais que você esteja num lugar hostil, num ambiente ruim. Se você tem essa proximidade, essa intimidade com Deus, você vai se sentir acolhido, né? Deus é esse que criou aquilo tudo e é um pai caridoso, um pai amoroso. Quando uma criança tem medo, por exemplo, de um caminhão que está passando na rua, eu pego, né, meus filhos, que são pequenos, e você pega, coloca eles no colo e fala: o pai está aqui, fique tranquilo que o pai está aqui para te defender, né? Esse mal que aparentemente para a criança é um mal, ele não vai te atingir porque eu te protejo. Deus é esse pai para nós. Ele domina todas as realidades, ele é o domino, né? Ele é o que dominou todo o mundo e que criou todo esse mundo. E ele é que pode ser esse pai para nós, que nos coloca em segurança e fala: calma, filho, eu tô aqui para te defender. Ele domina todas as realidades e consegue te explicar como não ter medo, né? Como não temer, como viver de uma forma que você seja feliz. Deus nos fez para uma única coisa, que é para um dia estar com Ele. Ele criou almas imortais, né? O seu pai e sua mãe biológicos conseguiram, através da graça de Deus, criar essa alma imortal que vai viver por toda a eternidade, não importa o que você faça, você vai viver para sempre. E você foi criado por Deus para um dia estar com Ele, que Ele te ama tanto, a mim, a você, que Ele saberia que você seria mais feliz sendo, existindo, do que não existindo. E você existindo, estando com Ele, você teria a felicidade completa, que é a visão beatífica de Deus, que é a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer para qualquer um de nós. É um dia poder contemplar Ele no céu, com todos os santos e os anjos, o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa magnífica visão nos traria toda alegria, toda justiça, tudo que a gente não entende, a gente entenderia. Tudo que você sofre lá no céu ficaria nítido por que você sofreu. Tudo que você viu de sofrimento no mundo, de tristezas, de dor, tudo isso ia ficar às claras. Perante a Deus nada fica na escuridão. A partir do único segundo que você passou dessa vida para a próxima, você já ia entender tudo, porque a tua capacidade, teu intelecto, finalmente poderia entender tudo o que aconteceu. Claro que não da forma de Deus, como Ele entende o mundo, mas você iria entender. Vai entender. Quando você morrer, você vai entender tudo o que se passou. Então, se esse céu é tão bom, se esse Deus nos ama tanto, por que a gente vai escolher viver do nosso jeito, jogar o jogo do tabuleiro do meu jeito? Não, Deus criou o jogo, Deus criou esse tabuleiro aqui, mas eu sei jogar melhor. Isso aí é soberba. Isso aí está impregnado dentro de nós, pois todos nós nascemos com o pecado original. E quem que é o pai da soberba, da arrogância? É o demônio. Enquanto você é humilde, quando você olha para Deus com humildade e fala: eu não sou ninguém, eu não sei o que fazer, eu não sei como viver, mas com a tua graça, Senhor, eu posso chegar lá. Você então passa a se diferenciar do demônio. Quando você olha para tudo que Deus fez
olha para a realidade e fala, olha, Deus fez assim, mas eu teria feito melhor, você se assimila ao demônio. E aí você sabe que você vai estar se afastando de Deus automaticamente. Você não precisa fazer nada. Só você ter a arrogância de achar que já sabe tudo sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre religiões. Você, sem fazer nada, teu destino é certo. Tem um tobogã que vai daqui lá para baixo. É só morrer que você vai. Por quê? Porque a gente já nasce com essa mancha, né, do pecado original. Aí você pode pensar, tá, mas o que eu tenho a ver com o erro de Adão e Eva lá atrás, né? Por que eu vou pagar por eles? Bom, olha para o nosso Senhor, né? Olha para nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e se coloca no lugar dele e pensa, o que ele tem a ver com nossos pecados? O que ele tem a ver com todo o mal que foi feito no mundo, que ele pagou na carne, no sangue dele? É muito, muito mais difícil do que a nossa situação, né? E pensa o seguinte, se eu fosse Adão, né? Será que eu não teria feito igual? Se eu fosse Eva, será que eu não teria feito igual? A gente costuma se achar um pouco melhor do que a gente realmente é. Só que se você tentar ser bom de verdade, né? E ser bom não é só não matar, não roubar, não infringir as leis que a gente tem no país, não é isso. É ser bom de verdade, né? Ser misericordioso, né? Ter todas as virtudes cardeais, né? As virtudes teologais, viver como Jesus mandou de verdade, tentar imitar o Cristo. Aí a gente vê que a gente não é tão bom. É porque geralmente a gente não se compara com um bandido, com um traficante, com um estelionatário, com um assassino, e daí a gente se acha muito bom. Mas se você se compara com Madre Teresa de Calcutá, né? Se compara com São João Paulo II, se compara com Santa Teresinha, né? Você vai começar a ver que dá para ser um pouco mais, né? Dá para ser muito mais. E é isso que a gente tem que buscar. Nós nascemos para ser santos, né? Se você for santo, você consegue ir para o céu, né? Tem muita gente que fala, não sou santo nem quero ser. Cara, totalmente contrário, você tem que querer ser. É muito difícil viver a santidade aqui, né? Por causa dessas nossas más inclinações que eu falei do pecado original, por causa do nosso pecado. Mas a gente deve buscar isso, né? Não é uma utopia que, isso é inalcançável, então eu vou viver do jeito que eu já vivo. Se fosse assim, Jesus não teria descido, né? Uma vez eu vi uma homilia do Padre Paulo Ricardo que dizia assim, pelo remédio nós sabemos a gravidade da doença. Você vê uma pessoa tomando um Doril ali, né? um analgésico, você fala, tá com uma dor de cabeça, né? Pelo remédio você viu que ela tá com uma coisa que não é tão grave. Agora você viu a pessoa fazendo uma quimioterapia, né? Esse é o remédio. Você já imagina que a pessoa está com uma doença muito grave, um câncer, né? E qual foi o remédio para o pecado? Já parou para pensar nisso? Foi Deus nascer no seio de Maria, se fazer um homem, encarnar, passar por tudo que ele passou, ser cuspido, espancado, crucificado e morto, né? Ser humilhado, ter sofrido todas as nossas penas, todos os nossos pecados, Jesus sentiu na carne num ponto que ele chegou a suar sangue. Esse foi o remédio para o pecado. Então pensa, se o pecado fosse um negócio assim, sem importância, precisaria Jesus fazer tudo o que ele fez? Precisaria Deus encarnar aqui, passar por tudo que ele passou? Não, né? O pecado é muito grave, cara. Todo mundo, toda a nossa civilização tende uma relativização das coisas. Tudo é opinião, isso aí é coisa que a igreja inventou, tal. Mas tem uma coisa aí que a gente não pode negar, né? A gravidade do pecado, porque tá na realidade. Isso aí não é ninguém que decidiu, vou inventar o pecado para controlar as pessoas, para ser um freio da humanidade. Olha para quem vive em pecado, olha para as pessoas, para a vida dessas pessoas, né? Olha para quem vive fazendo o contrário do que a igreja ensina.
Mas não assim nesse ponto agora. Você olha pro todo, uma big ideia, né? Toda a ideia de toda a história. Você vai ver que vai dar ruim sempre, porque isso é contra a natureza do que Deus criou, né? Ele nos criou para sermos pessoas boas, né? Para viver a santidade e um dia estar com Ele no céu. Só que para entrar no céu a gente só entra se for santo, né? Você tem que estar branco com a tua alma pura, branquinha como a neve, né? Por isso que existe o purgatório, para nos limpar disso aí. Mesmo que a gente confesse os nossos pecados, depois a gente passa lá para ter apaga a consequência desse pecado, para a gente poder estar junto a Deus um dia, né? Esse é um assunto que eu vou tratar com mais profundidade em outro vídeo. Mas vamos lá. A gente já tem aqui a ideia principal, né, do que é um bom motivo, né, para ser um católico praticante. E eu vou falar mais algumas coisas aqui. A gente costuma se enganar nos nossos juízos, né? Quantas vezes você já se enganou, pensou uma coisa e depois lá na frente você viu que estava enganado, né? A gente se engana muito. Tem muita gente perdida hoje no mundo, né? Muitas possibilidades, muito acesso fácil a tudo. A gente tem coisa legal pra caramba pra fazer. Hoje dá pra viajar, dá pra pegar um avião e ir para outro país. Tem moto, por exemplo, que eu gosto. Tem jet ski, tem carro de corrida, tem balada, tem bebidas, tem drogas, um acesso muito fácil. Tem um monte de coisa pra gente fazer que nos dá diversão, que nos dá prazer fácil, né? Própria rede social. Só que a gente é a primeira geração que está vivendo dessa forma aí, e também é a geração que tem mais depressão, né, casos de suicídio. E você olha para a vida das pessoas que vivem só na busca desse prazer, que fogem do sacrifício, fogem da dor, você vê que, no fim das contas, é uma vida miserável, né? Não financeiramente, a pessoa pode ser rica e miserável, mas você vê, com o passar do tempo, como a conta chega, né? E tá dando errado, sabe? Essa forma de viver aí, a gente foi criado, os homens, que você tem que sair, viajar e comer todo mundo o máximo possível. As meninas foram criadas, você tem que ser independente, não depender de homem, homem não presta. Você tem que fazer a tua carreira, filho é atraso de vida. Olha para tudo que foi ensinado, né? E vai olhando os resultados disso aí, né? A gente está vendo, os resultados estão aí, né? Com o passar dos anos a gente vai vendo, né? Pessoas com mais dificuldades, com mais problemas, e nunca se houve tanta abundância de oportunidades, de opções, né, de vida, e nem por isso as pessoas estão mais orientadas, pelo contrário, elas estão mais desorientadas, estão com mais problemas psicológicos e problemas de todas as ordens. Então, isso aqui que a gente está falando nesse canal aqui é remédio para essa confusão toda, né? A gente tem uma pílula aqui de conhecimento de 2000 anos da Igreja Católica, que a igreja é o que mais entende de gente no mundo. É a instituição, digamos assim, que mais entende de gente. Você pega todos os ensinamentos ali, pega o catecismo e dá uma lida, né? Você vai demorar, porque o catecismo tem muita coisa. Você vai olhar aqui e falar, cara, se a gente seguir o que está sendo ensinado aqui nesse catecismo, não tem como dar ruim. Se todo mundo vivesse daquela forma, a gente teria um mundo totalmente diferente. Claro que o pecado ainda existir, né? O pecado original está aí, mas você percebe que a coisa faz sentido, sabe? Você percebe que dicas não, ensinamentos que a igreja deu lá atrás, hoje trazem frutos bons. E o que as pessoas ignoraram lá atrás, hoje trazem frutos ruins. Então o negócio faz sentido, sabe? Você não precisa ter fé, né? Você olha para os fatos, você olha para a realidade e fala, bom, os caras tinham razão. Então, por que a gente tem acesso a essa pílula, né? Tem acesso a essa possibilidade, mas não vai atrás, né? Geralmente porque a gente está muito ocupado fazendo muitas coisas, porque a gente acha que já sabe viver da forma que é a melhor possível, porque a gente tem o orgulho, né, de pensar que é mais inteligente que às vezes a gente é, e porque a gente tem preguiça também, não quer estudar, não quer ir atrás. Isso é coisa daquelas velhinhas lá, você vai na missa, ela só tem velhinha e tal. Isso é coisa de pessoal retrógrado, né? A igreja não é uma instituição ultrapassada e tal. E a gente tem costume de pensar que tudo que vem novo é melhor do que o que já passou. E a nossa geração, e até outras, né? Olham para trás e falam assim, nossa, todo mundo que tinha lá atrás era um idiota. Eu aqui
A nossa geração é que é inteligente, porque a gente criou o iPhone, a gente tem foguete que vai para a Lua, porque a gente tem robô já, tem inteligência artificial. Então agora nós atingimos o ápice da inteligência humana. Cara, tô para te falar que não, tá? A gente atingiu a tecnologia, 100%, tá? Maravilha, isso eu concordo. Mas sabedoria e inteligência é uma coisa um pouquinho diferente. Não é a mesma coisa que atingir tecnologia. A ciência vai evoluindo também, né? A igreja, pelo contrário do que dizem por aí, a igreja é a que mais fez, quer dizer, a que fez a ciência ser o que é hoje foi a igreja católica. Isso a gente vai tratar em outros vídeos. A igreja construiu a civilização, né, que a gente está hoje, ocidental. E, e a ciência também avança até um ponto tal, mas a sabedoria, né, a verdadeira sabedoria, que é aquela que vai te dar a vida eterna depois, né, que não vai te levar para a morte, essa é uma coisa um pouco diferente, não tem a ver com tecnologia, com avanço científico, não. É uma outra coisa. Então, a gente não pode se confundir. Tem muita coisa lá de trás que vieram nos nossos ancestrais que são sabedorias tremendas, que não tem nada igual hoje. A gente está ficando mais burro nesse sentido, né? Desculpa falar, mas a maioria de nós, né, olha aí para fora, dá uma olhada nos ambientes que você já foi, olha para como as pessoas estão, né? Se tem alguma discussão, as pessoas estão se apegando muito a crenças de ideologias, né? Seja do time de futebol, da ideologia política, a ideologia do grupo. Porque, como Chesterton dizia, se você não acredita na religião, você vai acreditar em qualquer coisa, né? O cara se diz ateu, ele já tem uma religião, né? A religião que ele prega é essa de ser ateu. E geralmente o cara vai acreditar daí em outras ideologias, né? Ou no marxismo, ou no capitalismo, ou no socialismo, enfim. O cara vai achar alguma coisa para acreditar. Todo mundo tem essa ânsia dentro de si de acreditar em alguma coisa. Se você não acredita em nada, você vai acreditar no dinheiro, talvez, como um Deus, na economia, né? No Deus mercado, enfim, você vai acreditar em alguma coisa. E então não tem como a gente fugir disso, porque está infuso dentro de nós. Então, por que não escolher acreditar em algo que realmente vai te levar, que vai fazer você ter uma vida aqui e depois, né? É uma opção, né? Tô apresentando aqui. São ideias, né? Ninguém te obriga a nada, você é livre, você tem um livre-arbítrio. São ideias, né? Por que não, né? Por que eu penso o que eu penso? Por que eu acredito no que eu acredito? Né? Não sei se você já parou para refletir isso aí. Às vezes a gente nem para, nossa cabeça está aqui o tempo todo no celular, né? Você senta numa sala de espera, você já pega o celular, vai ler alguma coisa, e a gente está se colocando em várias presenças. Em 5 segundos depois você já está em outro lugar, mais 5 segundos você já foi para outro, você fica pulando o TikTok, o Reels, do YouTube, não sei. E a gente não consegue se aprofundar em nada, tudo fica na superfície, tudo muito raso, e a gente não aprende nada às vezes se a gente ficar dessa forma. Então, se você parar para pensar um pouquinho, você consegue aprofundar um pouco mais, se colocar em menos presenças, escolher as presenças que você vai ter na sua vida, que a gente se tempera das presenças que a gente coloca, né? Se eu ando só com pessoas que são más, né? Pessoas promíscuas, que bebem demais, que fazem tudo que é errado, provavelmente eu vou ficar mais parecido com essas pessoas. Por outro lado, se eu ando com pessoas que têm uma visão de uma vida mais digna, uma vida com desejos elevados da vida eterna, enfim, a gente começa a aprender que essas pessoas vai se transformando, se temperando dessas presenças. Então a gente tem que escolher muito bem onde a gente se coloca, qual presença que a gente vai se colocar. E eu fiz a minha escolha, né? A presença que eu mais quero estar é essa aqui, né? De pessoas que conseguiram chegar onde eu quero chegar, né? Por exemplo, quando eu queria aprender a andar de moto para ser um piloto, eu fui fazer curso com os pilotos que chegaram onde eu queria chegar. Hoje eu faço isso pelos outros, né? Eu dou curso de pilotagem de moto também por isso, porque as pessoas veem que eu tenho essa capacidade e que eu posso ensiná-las a chegar até lá. Então, a coisa é bem simples, né? A gente só precisa decidir e ir atrás disso aí. Você não precisa fazer isso sozinho, né? O Criador, né, ele desceu, se encarnou, mostrou como fazer e o melhor, ele não só fez e foi embora. Não, ele chamou Pedro e falou: Pedro, vem cá, você vai ser
o, o responsável pela minha igreja que eu estou fundando agora nesse mundo. Você é pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele chamou Pedro, era Simão, e falou, agora teu nome é Pedro. E ali Jesus estava colocando Pedro como o primeiro papa, né, da sua igreja que Jesus fundou. A noite em que ia ser entregue, né, que ele sabia que ia ser morto, na quinta-feira santa, ele fez a Santa Ceia, instituiu a Eucaristia e o sacerdócio católico ali. Depois ele foi crucificado, no terceiro dia ele voltou e ele já tinha falado com Pedro sobre isso, né? E ele deu também uma ordem aos apóstolos que era sair, pregar o evangelho pelo mundo e perdoar os pecados, né? A quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem reter serão retidos. Instituiu aí o sacramento da confissão e deixou a coisa, todas as pontas, não deixou pontas soltas, tudo amarradinho. Deixou o batismo, falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água. Jesus deixou tudo certinho, porém não tinha Bíblia. E aí Jesus não pegou e falou assim, pessoal, eu vim aqui, ressuscitei, fiz tudo o que era para fazer, vocês se virem aí daqui a pouco, que daqui sei lá quantos anos vai ter uma igreja aí. Não, ele deixou tudo certo. E ali, em Pentecostes, né, teve um dia que os apóstolos e Nossa Senhora estavam rezando no cenáculo, isso depois da ressurreição, e o Espírito Santo desceu sobre eles. E ali Pedro sai, faz um sermão que converte muitas pessoas, centenas de pessoas, e ali eles ganham a infusão do Espírito Santo, a sabedoria, e saem pelo mundo, né? E cada um foi para um lado. E a maioria deles, né, só João que não, foram todos mortos, né? Todos foram assassinados pelo que eles estavam pregando. João, o apóstolo que morreu de morte natural, foi o que estava aos pés da cruz com Nossa Senhora, quando Jesus foi crucificado. Tanto ele quanto Nossa Senhora foram preservados, né? E aí a gente tem, depois de mais ou menos 300 anos, acho que foi em 394, decidido como seria a Bíblia, né? Quais seriam os livros que iam estar dentro da Bíblia. Isso a gente pode falar também no outro vídeo, vou fazer mais detalhadamente, vou te contar como é que foi. Mas em resumo, os primeiros anos da igreja, eles tinham que rezar escondidos, as missas eram em catacumbas, né? Lugares que ninguém podia fazer nada, não podia ter Bíblia, não podia ter imagem, não podia dizer que era cristão, senão era morto. Os primeiros 18 papas da igreja, todos foram assassinados, nenhum morreu de morte natural. E a gente deve tudo, né, ao sangue dessas pessoas aí que deram a vida, literalmente, para que a gente tivesse acesso ao conhecimento. E depois disso, né, ali desses 300 anos aí que eu comentei, a gente teve a definição do que seria a Bíblia, e os monges que cultivaram todo o conhecimento, desde o conhecimento clássico da Grécia Antiga, mais os escritos da Bíblia, e guardaram toda a informação, né? Esse também é um assunto para um outro vídeo, que é muita coisa para eu falar aqui. E graças a todas essas pessoas que a gente tem acesso hoje às informações que eu estou passando aqui. Mas vamos lá, eu vou fazer um outro vídeo agora falando o que é a Igreja Católica, tá? Não vou deixar nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas assista esse próximo vídeo aí, se você não pode hoje, coloca aí para assistir mais tarde, porque isso é muito importante para que a gente não se confunda. É muito importante você saber o que é a igreja, e aí vai fazer mais sentido esse primeiro vídeo, tá bom? Grande abraço!